Oi, pessoal, estou Giane aqui novamente, trazendo para vocês alguns degraus do autoconhecimento, como, no meu interessante ponto de vista, através da vivência que eu tive e do que eu visualizo nos meus clientes, com os meus alunos, como é a jornada de autoconhecimento, de lugares onde você esteve, para onde você pode chegar, e os desafios que existem ali, e trazendo para vocês algumas contribuições para facilitar essa jornada. Eu estou gravando esse conteúdo para que você conheça um pouco também do meu trabalho e muito porque eu tenho pessoas que eu quero muito bem, que eu vejo que ainda estão precisando de ajuda para sair de alguns lugares, então, de certa forma, eu consigo abranger muitas pessoas aí, fazendo um vídeo em que eu divulgo mais abertamente a minha visão de mundo do que ficar falando individualmente, como eu já faço muito, né? Aqui eu trago para vocês um lembrete que a gente trabalhou, que existe aqui no YouTube em outras aulas, as definições de Matrix, de ignorância inconsciente, e eu explorei um pouco sobre esse degrau, que é o degrau quando você se considera alguém que despertou a consciência, é um lugar onde você saiu da Matrix e agora entende que você é um criador da realidade e que você pode escolher a sua vida e que a partir daqui você começa então a fazer movimentos em diferentes níveis, né? Você faz movimentos em níveis físicos, mentais, emocionais e espirituais para conseguir integrar suas sombras, para conseguir reconhecer o que ainda falta para você se sentir completamente pleno e trazer as mudanças em todos esses níveis, né? Em nível mental, subconsciente, consciente, nível comportamental, em ações. Enfim, aqui falei bastante nos outros vídeos. É um nicho que nesse momento eu não tenho mais atuado e que eu deixei como contribuição um mini curso de espiritualidade e autoconhecimento que traz então uma introdução ao mundo invisível, que é um caminho por onde eu percorri no início da minha jornada de despertar da consciência. Esse mini curso ele tem um valor simbólico de R$ 5, mas você pode pagar quanto você puder. Se você quiser pagar mais, você paga, ou se você quiser, você paga só R$ 5, que é a taxa do site. Tá aqui na descrição abaixo, tá? E também estou intencionando lançar um mini curso de amor próprio, ainda não sei exatamente se ele vai ser para o legal do ter ou do fazer, mas em breve eu vou ter as informações para você, que são contribuições que eu deixo para quem está aqui nesse degrau. Lembrando que eu recomendo que quem está nesse degrau peça ajuda, que busque terapias, que busque terapeutas, que busque pessoas que vão ser seus mestres, seus mentores, seus guias e que vão trazer também conteúdo e conhecimento, ok? Então, eu vou explorar com vocês agora, nesse vídeo, esse degrau, que é o degrau do fazer, que é uma segunda etapa depois que você já despertou a consciência, você se considera desperto, e agora você vai conseguir ter mais profundidade nesse despertar da consciência. É aqui que você vai começar a ter muito mais conhecimento sobre as vozes que estão na sua cabeça, que você vai conseguir reconhecer muito mais o ego, quando é você que está tomando as rédeas aí das situações do seu dia a dia, e quando você está agindo ou reagindo de forma é, egóica, por exemplo, é aqui nesse nível do fazer que você possivelmente já encontrou o seu propósito de vida, a sua missão de alma, ou se não encontrou, você já assim já está familiarizado com algumas informações que podem ser úteis para isso. Então, pode ser que você já foi lá e fez a numerologia para conhecer o seu caminho de vida. Pode ser que você já foi na astrologia e buscou entender qual é o seu mapa astral e o que a data de nascimento e hora que você nasceu falam sobre os seus propósitos de estar aqui. Pode ser que você já foi para o sincronário maia e identificou o seu Kim, e particularmente para mim, o Kim ele foi muito mais preciso, assim, muito mais cirúrgico em trazer essa informação. E tem muitas outras ferramentas que trazem essa informação de propósito e de missão de alma. E quando você está nesse nível aqui, que é o nível
fazer, você está num lugar em que você já conseguiu se libertar de muitos sofrimentos, de muitos desconfortos. E você já está vivendo, ou a partir do momento que você encontrar essa missão e propósito na sua vida, você começa a viver essa sensação de sentido de estar vivo, essa sensação de satisfação. O porquê eu acordo todos os dias deixa de ser um incômodo, como é no nível do degrau vermelho ali, e passa a ser um lugar de alegria. Eu acordo todos os dias porque eu tenho algo a fazer. E você vai perceber que muitas vezes esse fazer, ele pode ter até um viés um pouco altruísta, ou uma ideia de que você quer ajudar a salvar a humanidade, né? Que você está fazendo a diferença, que você quer fazer algo como uma contribuição. O degrau do fazer, ele é muito sobre estar a serviço. É quando você se conectou e consegue perceber que, por exemplo, o que você faz de trabalho, você faria de graça. Quando você encontra essa satisfação de todo o seu dia, a sua rotina, tudo aquilo que você está fazendo, tem um porquê você tem que estar fazendo, tem uma alegria, tem um para que você faz o que você faz. Esse degrau do fazer é um degrau em que você começa a conseguir sentir um pouco mais de fé e colocar práticas devocionais na sua rotina. Então, em nível de espiritualidade, você consegue entender o quanto é importante meditar, e muitas vezes pode ser que você já saiu daquele movimento de ter uma meditação guiada de vez em quando, só com um propósito, e pode ser que você consiga já fazer meditações muito mais poderosas e profundas, sem necessariamente a necessidade de alguém te guiar. É muito possível que você passou por vivências com anjos da guarda, com seres espirituais, com mestres que trazem para você esse lugar, né, de novo, da fé, da devoção, de acreditar muito mais no poder que existe em Deus, que existe em todas as, enfim, todas as entidades que nos apoiam e em você mesmo. Então, nesse degrau, é como se as dúvidas que você tivesse, ela fossem muito menores sobre tudo o que acontece. Você já está muito mais confiante em si mesmo e na existência de todo um mundo invisível, e você está pronto e apto para se colocar à disposição de servir a essa missão e a esse propósito que você encontrou, ou assim que você encontrar, você vai chegar nesse lugar. Só que ainda tem um lugar que pode ser que você esteja nesse fazer, que é muito um compromisso de fazer muito, mas ainda ter dores profundas que você não consegue se libertar. Então pode ser que você tenha alguns pontos em que você já olha e fala, cara, eu consigo co-criar minha realidade, eu já tentei manifestar isso e aquilo e funcionou. Você começou a experimentar esse poder. E você começa a viver e ter esse entusiasmo, mas ao mesmo tempo você sai do 8 a 80 e fala, cara, mas tem um lugar aqui que eu não consigo melhorar, né? Às vezes, sei lá, eu tô fazendo tudo que eu gosto, mas parece que eu não consigo receber dinheiro por isso. Ou eu tenho muitos medos, eu tenho fobias. Ou pode ser que para você a área do relacionamento afetivo ela é muito importante e você já conseguiu se encontrar com o que você faz de trabalho, você já conseguiu se organizar com a sua família e tudo mais, mas você ainda não consegue ter um relacionamento 100% harmonioso, né? Você ainda tem alguns desafios que parece que você entra num ponto sério. Que você fala, cadê? Como que eu resolvo isso? Então, apesar de você já estar vivendo uma vida muito mais harmoniosa comparada com o nível que você estava anterior. Apesar de você já estar muito mais tranquilo, de você ter essa vida mais consciente,
você ainda tem os desafios que te pegam. Tem esses lugares que a gente chama também, que você pode ter passado, que é de noite escura da alma, Dark Night of the Soul. Que é, às vezes, de passar um mês assim, lá para baixo, deprimido, sem motivação, pensando: será que isso tudo que eu estou fazendo faz sentido? Será que estou ficando doido, né? Então, é um lugar que às vezes você pode ter muitas dúvidas ainda, e questionamentos. Por quê? Porque você acha que você já chegou no suprassumo da, da evolução espiritual. E, na verdade, quando você está com a sensação de que você atingiu o ápice da evolução espiritual, é quando provavelmente você cai mais lá embaixo. Porque você descobre que quem estava regendo e fazendo todos os movimentos para você até agora é o seu ego. Então, assim, não querendo confundir quem estava no degrau vermelho, quem está no degrau vermelho, deixe para assistir esse vídeo futuramente. Vamos falar aqui com quem está no degrau amarelo, que você vai conseguir entender melhor o que eu estou dizendo. Quando você chega nesse degrau, você começa a perceber que grande parte das questões que te motivaram a querer sair daquele sofrimento que você estava sentindo ali no degrau vermelho era ego, era orgulho, era vaidade, era ganância. Ganância e ambição são diferentes, né? Ambição é algo positivo, é eu ansiar ou eu intencionar melhorias. Ganância já vem em um lugar muito mais de propriedade, de posse, de desejar, né? De uma coisa muito mais de sobrevivência. Você vai começar a perceber que aquele movimento que você estava fazendo no degrau vermelho, ele era muito para satisfação do seu ego. Então, o que é esse ego? Esse ego é uma ferramenta que existe em nós, seres humanos, para que a gente possa sobreviver e para que a gente possa, em um nível de competição, para que a gente possa cada vez evoluir mais, mas em níveis de sobrevivência. Então, em nível de ego, o mais forte vence. Em nível de ego, eu tenho que me preocupar o tempo todo com sobrevivência. Em nível de ego, somente tudo o que acontece ao meu redor é avaliado como algo ameaçador ou algo pacífico. E se for ameaçador, eu estou pronto para reagir e me defender. O ego é muito mais profundo que isso, né? Eu tenho vídeo dentro da mentoria Esvaziar para Receber, em que eu aprofundo, explico mais o ego. Mas é nesse momento que você está aqui, nessa escada do fazer, em que você começa a tomar mais consciência de quando você está regendo a sua vida e quando você está deixando que o ego ainda esteja por trás de você. Então, nesse momento em que você está nesse degrau, é possível que você já tenha explorado muitas técnicas, muitas ferramentas que te ajudam a, de repente, voltar ao passado, limpar ressentimentos, desejos de vingança, questões de rejeição, de abandono, que você já tenha olhado para a sua criança interior ferida, que você já tenha olhado para as questões dos padrões repetitivos que estão acontecendo na sua família. É possível que você já tenha explorado todo esse seu passado, teu inconsciente coletivo, e você já tenha mudado muita coisa na tua vida. Mas ainda tem pontos que te trazem desconforto. Então, algumas dicas de quem está nessa fase, assim, que eu percebo que já consegue fazer isso de uma forma fluida, e aí eu sinto de falar algumas delas, porque pode ser que você esteja nessa fase e ainda não conheça alguma dessas dicas, que são para que você consiga permanecer na fé, permanecer acreditando, permanecer intencionando a sua evolução.
são para você primeiro continuar orando e vigiando, observando os seus pensamentos de baixa vibração, e quando eles vierem, você continuar fazendo o seu cancela, 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 e substituindo o que você pensou de negativo por algo que você queira de positivo. Lembrando que o nosso subconsciente não entende a palavra não, então a gente sempre muda as palavras da forma que vai ficar positiva. Segundo ponto, para que você possa continuar a sua evolução e ir subindo assim as escadinhas que estão dentro desse degrau. Continuar observando algum padrão repetitivo que você tem. Como que eu observo um padrão repetitivo? Eu observo se o meu comportamento ele está acontecendo de forma automática e eu posso observar se isso está acontecendo comigo ou se isso acontece também com outros membros da minha família ou com outras pessoas da minha cidade. Porque daí eu percebo que eu estou fazendo ainda alguma coisa que é piloto automático. Uma terceira dica para você que está aqui nesse andar, que você já encontrou seu propósito, é você continuar fazendo com cada vez mais frequência meditações. E respirações conscientes também, né? E aí você pode ir para o mindfulness, você pode aprender diferentes técnicas, aquilo que você sente que ressoa. Mas quanto maior é a sua dedicação à meditação, eu percebo que mais, de certa forma, de uma forma mais rápida, você consegue atingir essa conexão com o mundo espiritual e se conectar com as sincronicidades, permitir que aquilo que a tua alma precisa para estar aqui chegue até você, tá? Mantenha teu ambiente sempre limpo, sempre organizado, iluminado, cheiroso. Utilize frequências bineurais, o que for, para te manter sempre numa vibração mais elevada. Busque sentir a gratidão a maior parte do tempo. Então, se antes você tinha às vezes que escrever coisas de gratidão, agora é muito mais uma sensação, né? De olhar e falar, nossa, choveu, deixa eu lembrar de sentir gratidão da chuva, né? Ou começar a se alegrar com as pequenas coisas que acontecem na sua vida. Se você ainda não fez, faça o movimento de começar a visualizar, intencionar quem você quer ser, tá? Lembra, a mente, ela não diferencia a nossa imaginação da realidade. Tudo aquilo que a gente fica imaginando, que a gente fica pensando repetidamente, acontece. Então, acostume-se a visualizar, a imaginar você vivenciando algo que você deseja, que você intenciona. Porque o processo não é ver para crer, é crer para ver. Primeiro você acredita que aquilo lá vai acontecer e aí aquilo acontece, tá? Continue nesse nível estudando a sua zona de conforto, estudando os pontos que você ainda não atingiu e buscando conhecimentos, ferramentas, práticas e técnicas que te ajudem a sair dela. Outra prática é, todos os dias você realmente utilizar as suas palavras como se fossem orações. Então, tudo que você fala tem um poder de materialização muito grande, né? Então, mental ou verbalmente, pronuncie palavras positivas, fale coisas otimistas, coisas encorajadoras para as pessoas, né? Eu imagino que nesse degrau aqui, você já está desconectado do que estava ali no degrau vermelho, de ficar assistindo notícia ruim, fazendo previsão ruim, olhando coisas catastróficas e tudo mais, né? Agora, isso já tem que ser uma prática muito fluente para você, de realmente ser inegociável você entrar em, sei lá, naquelas conversas de que vai acontecer algo ruim, que tem um movimento nos céus, de que sei lá o que vai acontecer, aquelas teorias de conspiração e tudo mais, tá?
Nesse lugar aqui já é óbvio para você, mas o óbvio às vezes precisa ser dito. Você já tem que manter o seu círculo próximo com pessoas que são positivas, né? Não adianta você ter feito ou estar fazendo todo um trabalho de autoconhecimento e você tá ali convivendo com pessoas que são tóxicas. Justamente porque nesse degrau, eu sinto que é um degrau onde você oscila na dúvida entre será que eu estou fazendo tá certo? Será que é aqui o caminho, né? Que você às vezes fica um pouco inseguro da tua jornada. É aqui que você tem que se cercar de pessoas que vão te estimular. E aí, de novo, não só conteúdos, não só pessoas no nível de estudo, de conhecimento, do conteúdo que você consome, mas pessoas físicas também. Então, Giane, as pessoas da minha família são tóxicas. Se afasta, diminui a convivência. Não é obrigado a conviver. Você pode diminuir a convivência. Se não é possível se afastar, se blinde, né? Quando você estiver num ambiente em que você está com pessoas tóxicas, esteja consciente de que aquelas pessoas são tóxicas. Então, não se deixe contaminar por elas, né? Fecha seu campo aí, que a gente ensina aí nos processos espirituais, e fecha seu campo eletromagnético para isso. E deixa você se abrir e conversar e falar suas dúvidas e tudo nas comunidades onde você percebe que você tem pessoas que pensam igual a você e que vão te levar para cima. Esse movimento é um movimento muito importante, que é um movimento de desapegar de pessoas que não te fazem bem, de pessoas que não ressoam com a tua vibração ou com a vibração do seu eu, que você visualiza, que você intenciona, que você quer ser, tá? E aí, uma outra dica que eu quero trazer para esse nível é com relação às questões de sentimentos. E por que eu estou falando isso? Porque na minha jornada, eu sou uma pessoa que fui criada de uma forma muito mental. E eu, enfim, nasci, sei lá, minha personalidade, ela sempre foi muito de querer explicações, né? Com 3 anos de idade, eu estava ali perguntando, mas quem criou isso e quem criou aquilo e quem criou Deus? E querendo saber um monte de coisas assim, né? Sempre fui muito questionadora. E óbvio que não só eu, como a grande maioria das pessoas, teve uma educação patriarcal que reprimiu as suas emoções. Então, existe uma grande possibilidade de você ter feito um caminho parecido com o meu, em que você trabalhou muito reprogramação mental, em que você trabalhou muito mudanças em nível físico, em nível subconsciente, em nível consciente, tentativas de mudança de comportamentos, de hábitos, colocou objetivos, metas, ações, mas não conseguiu sustentar essas mudanças. E ainda que você tenha apoio espiritual, tenha desenvolvido sua espiritualidade, e o porquê que isso não aconteceu, ou não acontece a mudança que você gostaria, ou você não consegue sustentar essa mudança. Se você passou por uma trajetória parecida comigo, era porque você não trabalhou em nível de sentimentos, tá? Existe uma grande disputa, né? Tem uns que falam que quem veio primeiro, o ovo ou a galinha. Tem uns que falam que foi é o pensamento que gera o sentimento, e tem quem fala que é o sentimento que gera o pensamento. Na verdade, o mais elevado, quem sabe, é Deus, né? Isso tanto faz. O que importa é que você precisa liberar sentimentos de baixa de vibração que estejam em você, tá? E como que você libera um sentimento de baixa vibração? O que é um sentimento de baixa vibração? Vergonha, culpa, tristeza, apatia, raiva, medo, orgulho, arrogância, e tudo que derive disso, né? Desejo também, desejo no sentido de ganância, né? Todos esses são níveis de consciência que eu citei, que é de um conteúdo que eu tenho, que eu já falei para vocês aqui em outro vídeo, do David Hawkins, do Dr. David Hawkins, e
Basicamente, o que a gente precisa fazer é muito simples. É parar de reprimir o sentimento. Então, lembra, tudo aquilo que eu tenho medo, eu atraio. E tudo aquilo que eu desejo muito, eu jogo para longe. Eu tenho uma explicação mais profunda disso num vídeo chamado Terapia de Liberação Psicossomática, numa aula que eu dei sobre isso, tá? Se você quiser se aprofundar e entender mais. Mas o que você precisa fazer é, ao invés de rejeitar, de negar algum sentimento que você tem, você precisa permitir que ele exista, né? No Interessante Mundo de Vaiana Stibel, que é a fundadora do Theta Healing, uma emoção ela dura 8 minutos no seu corpo, que é o tempo em que você sente ela em nível sensorial. Então você sente a raiva e ela fica vibrando nas suas células por 8 minutos. Mais do que isso, é a sua mente repetindo, ressentindo, sentindo novamente aquilo que você sentiu, tá? Então, o que você precisa fazer, se você ainda tem dificuldades para conseguir manifestar aquilo que você deseja, é trabalhar sentimentos, se você ainda não trabalhou, né? E a gente trabalha sentimentos através dos sentidos sensoriais e através da permissão, tá? Então, todos os sentimentos que estão suprimidos, que foram reprimidos ao longo da nossa história, eles estão bloqueados ou somatizados no nosso corpo. E esse é um ensinamento e é um assunto que eu trago com profundidade na mentoria Esvaziar para Receber e no curso Esvaziar para Receber, onde a gente trabalha justamente a consciência desses sentimentos, dessas emoções que estão ali gerando milhares de pensamentos e os quais eu ainda não consigo dominar, que é diferente de controlar, né? Eu ter o domínio sobre uma situação é eu ter uma maturidade em cima daquilo, eu ter um lastro em cima daquilo para conseguir me lidar com aquilo. Eu ter controle é eu tentar à força suprimir alguma coisa ou cancelar ela. Então, quando eu tenho domínio emocional, eu consigo deixar que a emoção da raiva venha, fique 8 minutos no meu corpo, fazer respiração com consciência, se eu estou num ambiente em que eu preciso conter essa raiva, que eu não posso expressar ela, e aí senti a raiva, pedi licença, não me envolvi em nenhuma discussão, deixei que ela se expressasse, que ela existisse em mim, aí volto e continuo a conversa, continuo a discussão, sem me afetar, né? Isso é ter domínio emocional, é você permitir que a emoção exista com consciência, sem reprimir, mas também sem explodir. É você conseguir saber expressar a sua emoção de forma madura, que é muito diferente de você ter controle emocional. Então, me sentir raiva e ficar negando a existência da raiva e ficar engolindo ela e isso vira doença depois no seu corpo, tá? Então, esse é um ponto bem importante para você olhar se você está aqui nesse nível do fazer, se você ainda tem questões que você não está conseguindo resolver na sua vida, olhe e busque por sentimentos e emoções reprimidas, suprimidas, tá? Livro Deixar Ir de David Hawkins te ajuda completamente a resolver isso sozinho. Se você quiser ajuda, tem o meu material do Esvaziar para Receber, que é justamente a proposta, né? De esvaziar tudo aquilo que você reprimiu e suprimiu ao longo da tua vida para estar aberto para receber. Porque uma das questões que eu tive com relação a receber era que eu já tinha entendido a lei do dar e receber. Eu já tinha entendido toda essa dinâmica que existe da lei da atração, da lei da vibração, eu já tinha compreendido isso, mas eu não estava conseguindo fazer isso virar uma realidade na minha vida. E aí, muito do que aconteceu foi eu percebi que eu não tinha espaço para receber, porque eu estava cheia de emoção somatizada, tá? Então, esse é um outro caminho aí que é uma possibilidade de você olhar para você conseguir ainda deixar de ter que ficar indo visitar ali os degraus de sofrimento, tá? Bom,
E aí é aqui nesse nível onde você começa a parar de ter que ficar integrando tanto sombra e parar de ter que ficar olhando tanto para questões que te trazem dor, que te trazem sofrimento, olhando isso de uma forma muito mais pontual, mas é nesse momento que você começa a se focar muito mais em virtudes mais elevadas. Então, aqui é onde você consegue já deixar que a coragem seja mais forte do que o medo. É onde você consegue ter neutralidade quando você encontra com pessoas que têm opiniões divergentes de você e para de ficar querer ficar brigando, querer ficar discutindo, querer ficar, né, colocando seu ponto de vista. É aqui onde você consegue ter muito mais lucidez mesmo, muito mais discernimento para ver aonde que vale a pena você gastar sua saliva, você investir seu tempo. E justamente por você ter um propósito, por você ter uma missão, você ter um porquê você está fazendo o que você está fazendo, que você tem muito mais otimismo, muito mais entusiasmo, vitalidade, mais vontade de fazer as coisas. Um dos desafios desse degrau, eu percebo que é ainda a aceitação, que é você se aceitar plenamente como você é. E, na verdade, eu sinto que quando você atinge a aceitação, é quando você está pronto para ir para o próximo degrau, que vai trabalhar sua autenticidade, seu estado de ser. Mas atividades que você vai precisar praticar aqui nesse degrau para conseguir chegar nessa aceitação, e quando eu falo de aceitação, é a autoaceitação e a aceitação das coisas que acontecem ao redor. Lembrando que eu estou falando de aceitação, que é diferente de resignação, certo? Então, quando eu sou uma pessoa que já despertou, que é consciente da sua consciência, eu sou uma pessoa que sei do meu poder de criar a realidade. Eu vejo a minha realidade externa, eu aceito o que está acontecendo, e se o que está acontecendo é algo que me desagrada, eu vou buscar mudar o meu interior para poder colher uma nova realidade. Então, eu não resisto ao que acontece, eu não reclamo do que acontece, eu não julgo ou critico o que acontece ao meu redor. Eu entendo que o que está acontecendo ao meu redor são só pistas ou sinais daquilo que está dentro de mim. E que se ainda não está do jeito que eu quero, eu tenho que mudar algo dentro de mim. Resignação é quando eu olho o que tem ao meu redor e eu falo, eu desisto. A realidade não muda, o mundo externo é desse jeito mesmo, já fiz tudo o que eu podia e nada muda e eu vou me resignar. E aí você aceita a realidade, mas se vitimizando, mas lamentando e contrariado. Então você não está de fato aceitando. Então, aceitação é algo bem importante. Para você conseguir ter aceitação, você precisa conseguir também dominar a arte do perdão. Auto-perdão, né? Você conseguir entender que todas as questões e as escolhas que você tomou ao longo da sua trajetória de vida foram baseadas naquilo que você precisava para que você pudesse desenvolver o seu potencial máximo. E perdoar é justamente isso. É você conseguir olhar para tudo que aconteceu e deixar de colocar um sentimento negativo naquilo. Mágoa, tristeza, arrependimento, qualquer coisa assim. Você observar tudo como uma bênção, com gratidão pelo aprendizado. E quando você consegue ter esse nível de compreensão, e é um pouco também racional, né, de você conseguir racionalizar e compreender esse processo,
você começa a ter uma consciência muito maior dos momentos em que você agiu motivado pelo ego, ou quando você agiu de uma forma ainda muito imatura, muito infantil, e você consegue até dar risada de você mesmo, no sentido de compreender que aquilo era a consciência que você tinha naquele momento. Tá tudo bem. E é aqui nesse nível, no nível amarelo, que você precisa, né, nessa escada amarela, que você precisa começar, então, a aceitar, e aceitar envolve também desapegar. Então, desapegar é basicamente parar de querer controlar as coisas, parar de querer ou desejar que as coisas sejam do jeito que você gostaria que elas fossem. E desapegar não é ignorar, fingir que não está acontecendo. É realmente tirar emoções negativas que estão atreladas a esse apego. Seja desapegar da matéria, de bens materiais mesmo, né? Seja de desapegar de ressentimentos, ou de modos de vida, ou de uma identidade ou que você criou sobre você mesmo, uma ideia que você tem sobre você mesmo. Esse é um pezinho que vai começando a te colocar ali no degrau verde, no degrau do ser. Tá? E esse degrau do fazer, ele é um degrau que eu percebo que é um degrau de muita maturidade. É como se você tivesse ali um degrau vermelho ainda num lugar muito infantil. No amarelo você tem maturidade e no verde você já é um ancião, é um mestre, tá? Então, você já tem muita maturidade. Você precisa observar quando ainda é a tua criança que está falando, quando você está voltando lá para o degrau vermelho, quando é ego, quando, né, você está fazendo uma birra lá interna, ou quando você está agindo e como você pode agir de forma madura, tá? Um exemplo é no seu trabalho. Né? Eu encontrei meu propósito, minha missão de vida, eu estou super feliz com o meu trabalho, com o meu emprego, com aquilo que eu faço, eu sinto satisfação, mas eu não vou fazer XYZ tarefas, porque eu só vou fazer aquilo que é o que eu gosto, né? Isso é um lugar muito infantil, porque quando a gente começa a ter essa maturidade do degrau amarelo, a gente entende que tudo que a gente faz, todo o servir, ele é servir, o serviço, ele precisa envolver amor. Né? Então, ainda que tenha algum aspecto do seu trabalho, do seu emprego, que você não tem muita afinidade em fazer, você precisa ser grata e fazer, né? Agradecendo aquela parte daquele trabalho e quando for possível, você pode delegar, entregar para outra pessoa fazer, né? Mas delegar não é repassar o trabalho e sumir, desaparecer. Tá com raiva, vou mandar outra pessoa fazer porque eu tenho raiva de fazer isso. Não, é só entregar com amor. E aí você pode ficar monitorando se a outra pessoa está fazendo certo, no sentido mais de saber se ela está precisando de ajuda, né? Mas não fazendo isso por desconfiança, e sim por um zelo, por um cuidado, não por controle, né? Mas por um lugar de profissionalismo. É você estar olhando se todo mundo está trabalhando com excelência na sua equipe. Mas, de novo, não porque você quer controlar e quer que todos façam do seu jeito, mas porque você está ali a serviço, por amor, para que tudo saia da melhor forma, tá? Há um outro ponto que eu estava falando ali de perdoar e desapegar, não é esquecer, tá? Isso daí é uma coisa que já é bem batida, mas é importante reforçar. Perdoar não é esquecer. Desapegar não é necessariamente esquecer. É simplesmente mudar
a energia, o sentimento ruim que eu tinha a respeito do que aconteceu. É eu conseguir pegar aquilo que aconteceu, dar um sentido para aquilo, buscar o aprendizado e ressignificar. Então, quando você perdoa, você olha para aquilo que te trouxe mágoa e agradece pelos aprendizados. Quando você desapega, você pensa com amor por aquela pessoa, por aquela situação, mas você tem o discernimento de perceber que ela não te serve mais, que ela não faz mais sentido para você, tá? E aí você consegue trazer os sentimentos neutros, né? E aí você naturalmente esquece. Você não se força a esquecer, você acaba esquecendo que é porque passou, porque você já neutralizou aquelas energias que você tinha colocado naquilo. Tá? E a melhor forma, o mais fácil de você conseguir esse perdão, e eu tô falando do perdão de si mesmo, ou do perdão do outro, enfim, é através de compaixão, né? Que é esse movimento que eu falei, de você entender que o outro é espelho, que o outro está sendo só um personagem no teatro da tua vida, tá? É muito importante nesse nível que você tá de fazer que você compreenda a lei do espelho, que você entenda que todo mundo que existe ao seu redor, que tudo que está acontecendo ao seu redor é como se fosse o grande teatro da sua vida. As pessoas são personagens que estão trazendo para você informações para você olhar dentro de você, tá? O que pode estar te travando ainda nesse lugar de fazer, ou te trazendo algum descontentamento, alguma questão que ainda você precise resolver, digamos assim? Pode ser questões de também dependência emocional. Então, observa como você é afetado em cada uma das relações. Observa como você reage a cada uma das relações que você tem. E aí você vai começando a entender um pouco mais quais são os seus pontos de melhoria. Ah, eu ainda preciso aprender a colocar limites. Ah, eu ainda preciso aprender a respeitar o livre-arbítrio do outro, sem querer mudar ele. Uma outra coisa que é muito importante, que já é também um pezinho para você ir ali para o nível verde, é você conseguir depositar a tua segurança em Deus. Tá? Existe uma falsa sensação de segurança que você coloca no nível vermelho, que é a tua segurança estar no que você tem. Então, eu preciso acumular posses, acumular riquezas, eu preciso ter estabilidade financeira no sentido de acumulação, não no sentido de prudência. E a minha segurança está nisso. E se você deposita a tua segurança nisso e você perde isso, você depositou a tua segurança em algo que é externo. E aí você cai numa depressão ou entra num vício por causa disso. A tua segurança não pode estar em algo que você tem. A tua segurança também não pode estar no que você faz. Ah, então eu sinto que eu me sinto bem, feliz, que a minha razão de viver está no meu trabalho, no que eu faço. Seu nível do fazer, né? Então você está mais conectado aqui com o que você faz. E aí, por algum motivo, você perde a possibilidade de fazer. E aí? Aí você cai num vazio de novo. Tua segurança não pode estar nem no nível vermelho, pensando em coisas materiais, e nem no nível amarelo, pensando no teu propósito de vida. A tua segurança tem que estar em você mesmo e em Deus. E essa é uma virada de chave gigantesca. Inclusive com relação à depressão. Se alguém aí tem muitas vivências, e eu tive um histórico de 11 anos tratando depressão. Aonde você está depositando a tua segurança? Tá?
E aí você percebe muito que quando a gente fala de confiar em Deus, né, esse salto quântico rumo a Deus, parece que assim, no começo você acreditava em Deus, mas ainda duvidava. Depois você entra no lugar de confiar. Não, eu confio, Deus vai fazer. E se você consegue realmente confiar, você vai tomando ações que vêm na sua intuição, sem ter certeza do que vai acontecer, mas porque você está confiando que vai acontecer. Agora, o terceiro nível disso é fé. Fé é entrega. É depositar completamente a sua confiança, a tua vida para Deus, né? E aí é quando a gente consegue, então, mudar o nosso lugar do fazer, voltando aqui para mostrar para vocês, então, nossa escadaria, né? Você saiu do fazer e vai vir aqui para o ser, que é o lugar de viver em autenticidade, tá? O que é esse estado de ser, né? Então, a primeira coisa é essa completa identificação e entrega para Deus. E aí é o lugar onde você obrigatoriamente tem que parar de querer controlar a sua vida, ou controlar a vida dos outros, ou buscar tentar explicação para as coisas. É um lugar onde não tem mais lugar medo, insegurança, preocupação, isso daí não tem mais. Se ainda você tinha ali, se você ainda está visitando esse lugar, você está no fazer, ainda está no degrau amarelo, tá? O estado verdinho aqui que eu estou trazendo, esse degrau aqui, é um estado em que você sente que você está amparado, que você está sustentado o tempo todo por Deus. Então, você não tem mais nenhuma obrigação. Ah, eu tenho que trabalhar 8 horas por dia, eu tenho que fazer X, Y, Z para poder receber dinheiro, eu tenho que estar fazendo alguma coisa útil, eu tenho que estar trabalhando, eu tenho que estar limpando a casa, eu tenho que estar em movimento para eu poder ser valorizado. Você não tem nenhuma obrigação. E você vai começando a deixar a sua rotina fluir conforme o divino vai te inspirando. E aí é quando você percebe que você está a serviço da sua alma. Esse estado de ser faz com que você, novamente, assim como você fez, como eu falei para vocês ali no movimento do amarelo, comentando o amarelo para o vermelho, você faz com que você olhe e fale, gente, mas por que eu fiz aquele monte de coisa que eu fiz ali quando eu estava no nível amarelo ou vermelho? E você percebe que tudo que você estava fazendo, na verdade, era para você conseguir aprender a sentir a essência divina dentro de você. Porque quando você aprende a sentir a essência divina dentro de você, você entende que você pode ser quem você verdadeiramente é. E aí você permite que a sua autenticidade exista. E para você ser autêntico, você tem que ter aprendido a parar de se identificar com as projeções, parar de se identificar com o que o outro disse que era. Você tem que parar de acreditar no que os outros estão dizendo. E você tem que começar a confiar em tudo aquilo que você adquiriu de conhecimento, que você pegou teoria, 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 e aí você pega e fala, essa daqui funcionou, essa daqui eu concordo, essa daqui sim, esse resto aqui eu vou jogar fora. Azar de quem tá falando que isso é verdade, isso aqui é a vida do outro, não é a minha. E isso aqui, ó, são as teorias e o conhecimento com o qual eu me identifico. E a partir de agora, as minhas experiências práticas vão ser em cima daquilo que eu me identifico. Não me identifico mais com
o vitimismo, o sofrimento, as minhas histórias tristes e tudo aquilo, todo esse passado. A partir de agora, eu só me identifico com o meu presente. E dentro do meu momento presente, eu paro de me identificar com o meu eu, meu ego, a Giane, que teve uma história, que com 32 anos largou tudo que estava fazendo de trabalho e foi virar terapeuta. Eu esqueço toda essa história, todo esse passado não existe mais. Você para de se identificar com quem eu sou. Eu sou Giane, eu vivi isso, a minha vida. Olha o tanto de tijolinhos que eu precisei para chegar aqui onde eu tô. Você desapega de todo o seu passado para se identificar com esse eu. E aí você aprende a sentir e a ser a tua essência divina. E a tua essência divina é essa que tem todos os potenciais de paz, de serenidade, de alegria, de bom humor, de amor. E você pode, merece e vai agora começar a se conectar com aquilo que você quer. E aí você descobre muitas coisas muito loucas, né? Primeiro, começando por, não tem nada para ser curado em você. Essa história de você ficar integrando sombras e ficar procurando problemas e buscando mudanças, era seu ego, não era a sua essência divina. A tua essência divina aceita e acha você perfeito, mesmo com tudo que você acha que é imperfeito. Porque quando você está dentro da tua essência divina, você percebe que tudo aquilo que é julgado como sofrimento, como problema ou como dificuldade, na verdade é só uma virtude que se está aprendendo. Então pode ser que eu estou ali no nível amarelo do fazer, e eu já vivi um monte de coisa, e eu já consegui superar a maior parte dos desafios que eu tinha, e eu já estou consciente da minha consciência, eu já tenho uma mente focada no presente, tudo, mas eu ainda não consigo trazer dinheiro para minha vida. E isso eu entenda como que é algo que eu preciso curar em mim, é um problema que eu preciso resolver em mim. Aí você fica procurando, será que eu tenho rejeição do pai, abandono do pai, ou será que é um negócio com a mãe, de onde está vindo isso, qual teoria que vai me dar as respostas, né? Deixa eu buscar lá dentro da constelação familiar a ordem, e lá, e você vai ficar cavando no teu passado. Quando você está nesse lugar, lembra que a gente para de integrar sombras e a gente vai reconhecer virtudes? Nesse lugar você pode olhar e falar assim, na verdade, eu não ter dinheiro não é um problema que eu preciso resolver. Na verdade, eu preciso aprender humildade, aprender a pedir ajuda. Talvez eu preciso aprender a ser mais dependente de quem pode me dar ajuda financeira. Eu preciso parar de ser arrogante e querer ser a nariz empinado que resolve tudo sozinha. Preciso perceber que nós somos interdependentes. É isso tudo que eu estou aprendendo. Então tá bom, então agora eu vou aceitar isso. Eu vou ter a experiência prática. Vou parar de resistir a não ter dinheiro. Eu vou ter a experiência prática e aceitar a experiência prática de como é não ter dinheiro e ter que pedir ajuda. E vou viver a virtude da humildade. Por um período, tá? Isso daí não vai acontecer a vida inteira, é só para você experienciar a virtude. Quando você experienciou, você já vai para o próximo, para o próximo. Lembra? É tudo um espiral. Toda a nossa experiência aqui na Terra, ela é sempre em formato espiral, né? É, tem um ponto acontecendo aqui, e ele vai ficar batendo na mesma tecla, até que eu transcenda, compreenda, entenda e, opa, vou para o próximo, né? E se eu estou conseguindo
aceitar sem resistências as coisas que estão acontecendo, eu vou subindo. A resistência me prende aqui, a ficar girando em círculos. Então tá bom. Vou abaixar minha cabeça e vou lá. Com humildade, esse mês eu vou aceitar que eu preciso pedir ajuda financeira para o meu pai e para minha mãe. E aí você vai fazer isso, que é o que aconteceu comigo, tá? Você vai fazer isso, e daqui 1, 2 meses a sua vida financeira volta a destravar e tudo começa a fluir de novo. Porque, na verdade, você não precisa ficar focando no que é o problema, porque você já sabe nesse nível que tudo aquilo que você coloca atenção se materializa, certo? Então, se você ficar procurando qual é a solução do problema, você vai ficar eternamente co-criando esse tipo de problema. E aí, quando você tem o que eu falei aqui no começo, que é essa entrega para Deus, você consegue de fato perceber e render a sua vida para Deus. Fala, Deus, eu não sei porque eu estou passando por isso, mas eu te entrego isso daqui que está acontecendo. Eu gostaria de estar vivendo uma realidade diferente, eu gostaria de estar vivendo, e eu sei que pela minha essência divina, eu tenho o potencial de criar dinheiro. Mas eu não posso, nesse momento, criar, por algum motivo que eu não estou entendendo. Então, eu te entrego. E eu peço que, quando possível, eu possa voltar a criar dinheiro, porque eu já criei uma vez na minha vida, mas nesse momento eu não estou conseguindo. E aí você solta e entrega e fala, tá bom, tudo vai se acertar. E realmente tudo se acerta. Por quê? Porque o teu foco parou de ser ficar preocupado em procurar a solução do problema que você não tem dinheiro. Você se rendeu, entregou para Deus, deixou viver a experiência da virtude que você estava aprendendo, da humildade, aprendeu a pedir ajuda, que às vezes você, no meu caso, eu sempre fui, né, aquela yang cheia de iniciativa, independente, que se vira sozinha, que não pode. Ai, ai de mim mostrar minha vulnerabilidade, ai de mim mostrar que eu tenho problema, né? Tinha que ser sempre a fortuna. E pronto. Aí você, o que que você fez? Você parou de resistir à realidade, você passou a aceitar a realidade. E quando você faz isso, você para de girar em círculos e o espiral acontece. Só que para você passar por esse movimento, é um movimento muito desafiador. E você tem que ter atingido alguns graus e níveis de mestre, de sabedoria, de sábio. E aí, quando você consegue, né, assimilar isso e essa forma de funcionar no mundo, você entende que esses desafios que estão na sua vida não são obstáculos, que se você ficar focado em tentar curar eles, você vai só cocriar mais deles, e que tudo que está acontecendo é só uma bússola divina aí mostrando para você qual é a sua verdadeira essência, te levando para o caminho da autenticidade. Aí tem, por exemplo, um conceito que é muito interessante, que ele muda dentro da tua cabeça, faz um shift, assim, depois que você entra nesse estado, que é o karma. Existe uma lei universal que é a lei do karma. Muito possivelmente, quando você está no estado vermelho e no amarelo, você entende que karma é tudo que você fez no seu passado, em vidas passadas ou nessa vida, de ruim, e que agora você está colhendo de forma repetitiva. Esse é um padrão repetitivo, é um karma. E aí, tudo bem, né? A definição de karma na religião indiana eu anotei aqui, karma é um princípio de causa e efeito. Cada pessoa recebe o resultado das suas ações. E as consequências do que você fez ou do que você foi influenciam o futuro. Beleza? Então, esse é o conceito de karma. Quando você está ali no degrau vermelho ou amarelo, você entende o quê?
Lembra que você tem uma mente muito linear? Então, assim, o passado criou o presente e o presente criou o futuro. Então, eu preciso mudar o meu passado para eu poder mudar o meu presente, para eu poder mudar o meu futuro. Essa é a lógica, né? Só que aí você entende que, eu vou repetir o que eu falei, só que explicando de uma outra forma. O karma não é sobre o seu passado. O karma é sobre o seu futuro. O karma é você receber os resultados das suas ações no presente e as consequências do que você está fazendo no presente influenciando o seu futuro. Então, tudo que existe agora é só o presente. Azar, larga o passado para lá, o passado não importa mais. O que importa é o presente. O que você escolhe no presente. Não precisa mais ficar lá revirando o passado, não, gente. Escolhe no presente, no agora. O que você está sentindo, pensando, vibrando no presente que vai colher. Não tem um karma para você ficar revirando, buscando qual é o padrão repetitivo e transformar, não. Lembra? Quando a gente explode aqui, expande a consciência mais ainda, a gente entende o que sempre falaram para a gente no despertar da consciência, que passado, presente e futuro coexistem. Não existe tempo, não existe espaço. Isso daí é uma criação da Matrix. Isso é uma ilusão. Todo mundo aprendeu esse conceito no despertar de consciência, né? Então, o que cria o agora é o agora. E o que cria o futuro é o agora, não é o passado. E aí tem um livro muito bom, do David Hawkins também, que eu gosto muito. Esses daqui são anotações de uma palestra que ele deu, né? Então, uma pessoa colocando as questões que traziam, então é um livro bem didático, mas também está em inglês, não tem em português. E aqui ele falou uma coisa que eu fiquei, que deu umas, né? Deu aquele tilt na mente. Ele fala, o karma não é o seu não é o seu passado. O karma é o seu eu futuro, é a sua potência divina, é o solzinho lá que você é, te fornecendo as experiências que fazem você reconhecer a luz que já existe em você. Karma é o seu futuro te chamando para onde você tem uma missão de alma que você já escolheu. Lembra que sua missão de alma é uma coisa que você escolheu antes de vir para essa encarnação? Então, o teu eu superior, ou o teu eu futuro, ou a parte mais divina tua, ela sabe o potencial de onde você pode chegar e de onde você vai chegar, porque você escolheu antes de vir para esse planeta. E ele vai ficar jogando situações que, no seu lugar de ego, você julga como sofrimento. Mas quando a gente chega aqui e entra nesse estado de ser, a gente aprende a reconhecer a dualidade e aprende a transcender a dualidade. Sai desse lugar de julgar bem ou mal, certo ou errado, e entra na aceitação. Essa daí foi uma grande descoberta para mim. E, nossa, eu fico imaginando tanto de outras coisas que eu ainda tenho por descobrir, né? Enfim. Vou trazer uma outra coisa que foi uma grande descoberta para mim aqui nesse verdinho. Não existe pensamento. Você sabia disso? Você sabia que você não tem nenhum pensamento? Você não tem uma mente que pensa? Não é seu o pensamento. Uh! Então vamos lá. Como assim? Primeiro, a tua mente, ela não está no teu cérebro. O teu cérebro está aqui, ó, dentro da tua cabeça, beleza? O teu cérebro está aqui. A tua mente é como se fosse assim, ó, um radinho aqui fora que está acessando
frequências, ondas vibracionais. Ah, eu estou acessando a estação de sertanejo, eu estou acessando a estação do rock, acessando a estação do blues e por aí vai. E estou acessando, de acordo com a minha vibração, estou acessando diferentes ondas do rádio. Essas ondas de rádio são chamadas também de campos atratores na física quântica. E, de acordo com a vibração que eu tenho disponível, eu estou emitindo uma vibração e estou recebendo da onda de rádio essa mesma vibração. Igual o seu Wi-Fi, você está recebendo o seu Wi-Fi aí. Na tua casa, e aí quando você vai mais longe do negócio, ele fica com o sinal mais baixo, quando você vai mais perto, ele fica com o sinal mais alto, né? São ondas. E o pensamento é, na verdade, uma faixa de ondas. Então, eu tenho aqui os pensamentos que estão atrelados, um conjunto de milhares de pensamentos que estão atrelados a quem está vivendo no nível de consciência de sofrimento, de vergonha, de culpa. Eu tenho um repertório gigante de pensamentos que estão relacionados e que são relativos a, sei lá, ao nível de consciência de coragem. Eu tenho um repertório de pensamentos, e tenta imaginar isso como música, que é muito fácil. Então, você imagina, dentro do sertanejo você tem um monte de músicas, dentro do blues você tem um monte de músicas. As músicas são pensamentos. E o blues, o sertanejo, o estilo musical é o nível de consciência. Cada nível de consciência tem milhares de pensamentos atrelados a ele. E de acordo com a tua vibração, você está acessando um campo atrator diferente que faz você acessar uma série de pensamentos relativos àquilo. E aí? Ué, e aí que simplesmente é você agora. Agora a tua consciência da tua consciência, ela é presente o tempo todo. Então você conscientemente escolhe qual é a faixa de pensamento que você quer. E toda vez que você percebe que você não está na faixa de pensamento que você quer, você escolhe mudar. Eu fiz um movimento bem, assim, engraçado, de que eu sou muito cancela, não sou mais. Eu era muito ver para creme. E aí, eu estava passando por uns dias em que a minha filha colocou aquela música da Emília, do Sítio do Pica-Pau Amarelo, para escutar. E ela só ficava escutando o dia inteiro, Emília, Emília, Emília. E eu acordava no meio da madrugada para ir fazer xixi, e Emília, 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 e eu tô, meu Deus do céu, aonde eu tô, na hora que eu percebo, eu tô cantando Emília, Emília, Emília na minha cabeça, e a tal da Emília não sai da minha cabeça. E eu falei, deixa eu testar aqui, né? Como que eu faço para mudar esse campo que eu tô? E aí, é simples, não tem segredo. Simplesmente fecho o olho, tô lá cantando, acordo de madrugada cantando Emília, Emília, Emília. Fecho e falo assim, tá, eu agora escolho mudar de estação. Eu não quero mais escutar a Emília. Eu quero uma música que seja num nível de consciência mais elevado que isso. Eu quero uma calibragem mais alta do que isso. E automaticamente a música muda. E aí você pode ficar falando, não, mas ainda não tá do jeito que eu quero uma outra música, por aí vai. Né? Isso é um pouquinho do estado de ser. Então, no estado de ser, você está o tempo todo, todos os dias você pratica meditação e você está consciente de que você pode ser que ainda tenha resistências que te impedem de realizar aquilo que você está intencionando ou de estar expressando a sua essência divina, e aí você vai tomar consciência dessa resistência, e só o fato de você tomar consciência dela e desapegar e entregar isso para Deus e render e falar, Deus, ó, entendi, eu tenho uma resistência aqui, você pode levar isso embora? Já muda. O autoconhecimento aqui é diário, é com tudo, é o tempo todo, é com qualquer sincronicidade que aconteça. Né? O ego cada vez menor, né? O ego cada vez
cada vez tem uma função menor aqui, né? E esse lugar é um lugar também de desapego de expectativas, porque a gente só tem frustração porque a gente tem expectativa. Então, a gente não cria expectativa de que algo aconteça. Aí eu tenho expectativa de que eu vou ganhar 100 mil reais para fazer sei lá o quê. Ou eu tenho expectativa de que eu vou manifestar um carro maravilhoso, assim, assim, assim. Quando você cria expectativa, você cria um desejo em cima daquilo, você tem uma energia que tem a possibilidade de passar pela frustração. Enfim, nesse estado de ser, é um estado de muito amor, de muita harmonia, de trabalhar em serviço do outro, de sair muito do ego, do egoísmo, para começar a servir um pouco mais a Deus, né? É um estado de compreensão muito mais do amor. Primeiro amor a Deus, amor a si mesmo, depois amor ao próximo, né? E aqui acaba um pouco esse lugar de missão, porque esse lugar é muito do ego. Ah, eu tenho uma missão, a salvadora que vai salvar o planeta Terra. Aqui você apenas precisa ser. Tua missão é ser. Ser quem você é. E se você é quem você é, e se você permite que a tua autenticidade exista, e você permite expressar a sua essência divina, você está cumprindo o que você veio fazer aqui. E todo o resto se organiza. E esse degrau você só acessa por livre vontade, porque você precisa querer buscar esse caminho, porque você pode até ver ou estar falando sobre isso, mas é tua vivência que vai fazer com que você consiga chegar nisso aqui. Você vai buscar muito conhecimento e, de repente, nas suas experiências práticas, você vai começar a viver isso aqui, né? Eu estou já rascunhando uma mentoria 2, né? Que é um trabalho mais mental e mais consciente para você conseguir aplicar suas virtudes, viver elas na prática, né? Para que você consiga entender o movimento de ser para crer, né? Então, eu preciso ser ou escolher quem eu escolho ser, me identificar com esse ser e aí as coisas vão acontecer. E quais os comportamentos que eu preciso ter para eu conseguir ser quem eu sou? Então, deixa eu explicar um pouquinho melhor. Primeira coisa que eu preciso fazer é, aí falando de manifestação, de criação de realidade, eu preciso ser alguma coisa para eu ter alguma coisa. Então, quando você está ali no começo do autoconhecimento, você acha que você precisa ter uma coisa para depois fazer e para depois ser. Então, eu preciso ter dinheiro para eu poder fazer muitas compras, para eu poder ser milionário. É uma sequência, sei lá, lógica, assim, né? Aqui você entende que é o contrário. Primeiro você tem que ser internamente milionário, e aí você ter ações e comportamentos que são condizentes com o ser milionário, para depois você ter os milhões. Entendeu? E o que é ser milionário? Primeiro é ser milionário na sua cabeça, em nível mental, em nível de acessar os níveis de consciência ali mais elevados. E mude milionário para qualquer coisa que você queira, tá? Qualquer coisa que você ambiciona. Isso daí é um exemplo fácil. Então, ser em pensamento, ser na minha mente, ser nas minhas emoções, ser no meu estado de espírito, eu sou aquilo. Depois eu começo a agir consonante com aquilo. E automaticamente eu vou ter aquilo. É isso que eu queria explicar. Enfim, e aí, nesse lugar aqui, você entende que tudo é frequência, tudo é vibração. Então, você precisa acessar essa frequência em que tudo é harmonia.
E tudo que acontece, eu tenho aceitação e rendição. E acho que é isso. E como você faz isso tudo? Vivendo em presença, vivendo em presença, vivendo em presença, vivendo em presença. Estar presente, sempre. E entendendo que o que você está vivendo no presente está criando e acontecendo a realidade externa. Então, para finalizar, eu tenho que sempre fazer algum call to action aqui, né? Então, se você se identificou, quer aprender, quer entender um pouquinho de como esvaziar emoções e sentimentos que estão reprimidos, suprimidos em você, se você é algo que você ainda nunca trabalhou, que você nunca olhou, eu trabalho com a terapia de liberação psicossomática, vai ali, olha esse vídeo que está ali gratuito. Se você acha que isso é interessante, faz sentido para você, entra para a mentoria Esvaziar para Receber, porque é nela que eu vou ensinar você a se autoatender para liberar emoções que estão somatizadas. É uma ferramenta, é uma técnica para você conseguir liberar emoções somatizadas. Se você ainda quer aprender mais sobre espiritualidade, vai no mini curso de espiritualidade. Tem um mini curso de amor próprio também, que é um trabalho que em breve vai estar disponível aqui. E se você já está em outro nível aí, quer compartilhar mais, quer conversar mais sobre isso, eu também faço atendimentos que são mentorias personalizadas, independente do que você quiser, né? De em qual estágio você esteja. Tudo isso tem formulário de aplicação aqui embaixo para que você possa se candidatar, para que a gente possa te conhecer e assim verificar como eu posso contribuir com a sua jornada. Sou muito feliz em contribuir também com assuntos, então se você tiver sugestões de temas que você gostaria que eu falasse, desde que estejam nos degraus fazer ou ser, que estejam dentro da minha área de conhecimento, dos meus estudos, eu sou feliz também em poder contribuir, fica à vontade. Aqui tem um formulário também de sugestões, sugestões de aulas, sugestões de conteúdos gratuitos, tá bom? Gratidão e a gente se vê no próximo.